Boa tarde, galerinha do sexto ano. Hoje, dia 9, perdão, do 8 de 2021, uma segunda-feira de agosto. Nós estamos aí no oitavo mês do ano. Nós vamos continuar com o assunto do capítulo 3. Estamos no capítulo 3 do nosso livro didático. O assunto é sólido geométrico. Hoje nós vamos estudar sobre os poliedros de Platão e a relação de Euler. O nosso conteúdo, pessoal, se encontra no livro de vocês, na página 86 a 87. Essas figuras geométricas aqui são os poliedros de Platão. Como vocês estão vendo aqui, tem um exemplo aqui de um polígonozinho. Aqui, tem 5 poliedros de Platão, e aqui um exemplo aqui de um cubo, ou como nós conhecemos, a maioria de vocês, como dados. Estão vendo aqui, esse estilo aqui, aqui é um formato de um poliedro de Platão. O que são poliedros? Vamos ver. Para ser um poliedro, ele possui superfície externa na forma de um polígono, triângulo, pode ser triângulo, quadrado ou retângulo. A elas damos o nome de face. A face é essa aqui, Esse aqui, ele é um retângulo, que é a face. Com um detalhe, em alguns deles recebe o nome de especial de base. A base é o sustento aqui, Como aqui é um retângulo, ele tem base e tem face. Que tem duas fases, aqui, o exemplo aqui, Pois alguns deles têm apenas uma, como é o caso da pirâmide. A maioria de vocês sabe que é uma pirâmide. Tem triangular e tem tredaedro, que é o exemplo de um poliedro de Platão, só tem uma base. E também tem, como vocês sabem, a aresta. Como vocês estão vendo aqui, essa semi-reta aqui, possui segmento de reta, que são os encontros de duas fases. Esses são arestas aqui, o encontro aqui e aqui, um encontro. E agora nós vamos ver os vértices. Possui um ponto, que são encontros de 3 ou mais arestas. São as vértices aqui, uma aresta, 2 arestas aqui, e as 3 arestas aqui, aqui é o pontinho, é o vértice. Esse aqui, tem 8 vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entenderam, pessoal, o que é vértice, o que é base, o que é aresta? Vamos continuar. Mas como se dá o poliedro de Platão diferencia dos outros? Vamos ver. O poliedro de Platão, um poliedro é chamado poliedro de Platão se somente se. O que é que ele precisa? Ele precisa ser convexo, ou seja, ele não pode ter curva, ou ele não pode ser torto. Portanto, satisfaz a relação de Euler. Tem que ter vértice, aresta e face para fazer aquela equação que vamos dar mais para frente. Todas as fases têm o mesmo número n de aresta, e em todos os vértices ocorre o mesmo número de m de aresta. Aí aqui, a relaçãozinha de Euler, está vendo aqui, vocês estão vendo aqui, o matemático Leonardo Euler, que ele viveu em 1707 a 1783, estabeleceu uma relação entre os números de vértices. Aqui, V, que é vértice, aí tem o número de aresta, que é A, e o número de faces, que é o F, de determinado poliedro, que ficou conhecido como relação de Euler. Aí faça a conta igual V mais F menos A, que é igual a 2. Como eu disse aqui, o número de vértices é 8, e de fases, que são os lados, são 6. 8 mais 6 é 14, menos A, que é as arestas, que são 12. 14 menos 12, 2. Ou faz V mais F igual a 2. Que, como eu rapidinho aqui, é 14, e 12 mais 2 também dá 14, então dá igual. Vocês entenderam? O que é um poliedro de Platão e que ele satisfaz a relação de Euler. Agora vamos continuar. Quem foi Platão? Agora vamos conhecer. Aqui diz, mas antes vou falar um pouco de mim. Ele é grego, ele nasceu em 1427 a.C. Platão, alguns dizem que foi Aristóteles, e é um nome que deram a ele, alguns dizem. E essas imagens são os 5 poliedros de Platão. Aqui, desenvolveu o trabalho nas áreas, ele foi filósofo, foi matemático, mas a paixão dele era a geometria.
que diz: a paixão de Platão pela matemática era tanta que as partes de suas escolas, que tem a academia que vocês viram no textinho da parte de vocês que eu mandei ler na aula passada, ele mantinha as seguintes inscrições em destaque, que aqui, ó, que significa que ninguém que ignora a geometria entre aqui. Então, que ele adorava a geometria e estudava ela. Aí, o que são os poliedros de Platão? Um poliedro para ser de Platão, tem que possuir as seguintes características. Todas as faces têm que ter o mesmo número de arestas, todos os ângulos poliedros têm o mesmo número de arestas, e é válida a relação de ele, que é essa relaçãozinha bonitinha aqui, ó. E aqui é vértice, aresta e face. Que eu já repeti a relaçãozinha só para vocês verem aqui, ó, o exemplo aqui da relação de Euler. Esse poliedro é de Platão, pois, que é como eu já mostrei aqui, ó, é um cubo. Todas as faces, ele tem, ó, aresta, tem as 3 arestas e todas as vértices aqui, ó, então encontra 1, 2, 3 arestas, e ele é cônvexo, portanto, a relação dele é válida. Um que não é cônvexo, por exemplo, no lugar desse cilindro, ele poderia ter uma falha. Aí aqui, ó, depois de tudo isso, a relação de Euler só possui 5 poliedros, os 5 classes de poliedro de Platão. Vamos ver o quadro dos principais poliedros e acrescentar nele algumas informações, tipo quantas arestas, quantos vértices tem cada um deles. Aqui, exemplo aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. O poliedro, esse aqui é um tretaedro. Quantas fases ele tem, pessoal? Quantas tem? Ele tem 4 fases, 6 arestas e o número de vértices, ó. Ele é tetraedro porque ele tem, ó, 4 lados, que é a fase. Então, 4 é tetra. Esse daqui, por exemplo, quantas fases ele tem? Se ele tem 6 lados, ele é hexa. Então, ele tem 6 fases, 12 arestas e 6 vértices. O número de fases é que dá aqui, ó, tetraedro, hexaedro. E octaedro. Octa vem da onde, pessoal? 8. Então, ele tem 8 faces. 8 faces, 12 arestas e 6 vértices. E o dectaedro? Decta é doctaedro, pessoal. É quanto? Doctaedro é 12. E ele tem 12 fases, porque tem 12 lados, dá o nome de doctaedro. 30 arestas e o número de vértices são 20. E o oxaedro, pessoal? O oxaedro tem 20 lados, 30 arestas e 12 vértices. Entenderam, pessoal? O nome de face dá o nome do polígono, mas só esses 5 correspondem às características para ser um poliedro de Platão. Aqui, ó, observe as condições necessárias citadas agora. Temos apenas 5, como eu já mostrei para vocês, de poliedros ditos como de Platão. Vamos ver os poliedros de Platão. Aqui, ó, o tetraedro, como eu falei, tem que ter 4 fases para ser tetra, 4 vértices e 4 arestas. E tem que ter um número de faces, um número de arestas por face 3, que é as formações. O hexaedro, aqui, ó, 6, o octaedro, e o dectaedro e o oxaedro. Aí ele tem que ter aqui, ó, o hexaedro tem que ter 8 vértices e 12 fases. E o octaedro ele tem que ter 8, que é 8 lados, são 8 fases, 6 vértices e 12 arestas. E o dectaedro, decta é 12, então são 12 lados, 20 vértices e 30 faces. Esses daqui vocês vão estudar mais para frente, não estou sério, aí eu não estou detalhando eles muito não. E o hexaedro é 20 faces, que é lados, 12 vértices e 30 arestas. Agora, pessoal, terminando nossa aula, vou passar uma atividadezinha no Google Form. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela atenção de todos. Aí aqui, ó, que é aqui sobre isso aqui, ó. O número de arestas por vértice denomina-se ângulo, que você não está ainda, ou seja, se chama 3 arestas por 3 vértices e ângulos tridimensionais, sucessivamente. Mas isso aqui é assunto para outra série de vocês.